Boa noite a todos. Boa noite aos meus colegas vereadores. Boa noite aos meus colegas servidores públicos aqui de Campo Novo do Parecis. Não posso deixar de mencionar que eu fiquei um pouco triste, porque pouco servidor aqui, né, Sandro? Eu achei pouco, né? Uma demanda, uma batalha muito importante que a gente tem é uma batalha de sobrevivência, né? A gente trabalha e a gente troca a nossa vida pelo serviço público, a gente oferta a nossa competência, a gente oferta a nossa responsabilidade e somos responsabilizados, não se enganem, né, doutor André? Quero cumprimentar aqui o Guilherme, um prazer tê-lo você aqui na Câmara. Conheci ele, uma palestra que eu dei na escola, sua companheira também, um grande abraço, Guilherme. Então, voltando à questão dos servidores públicos, né? O que eu percebo é uma decisão política, uma discussão política, mais do que uma discussão orçamentária, né? É uma questão de princípios, como diria algum filósofo físico por aí, né? E a partir disso eu quero começar com a conversa do Baiotin. O Baiotin, a gente costumou, né? É um cara que eu tenho convivido com ele, e eu acredito muito que o que ele fala, ele acredita também. Ele não é um cara, ele é um cara verdadeiro, um cara honesto no que ele fala. E eu sei que pareceu que alguém está querendo fazer, Baiotin, que o PIA é um carrasco, né? Bom, não é o meu ponto de vista, de forma alguma, né? Todo respeito aqui ao senhor Edilson Piaia, ele de forma alguma é um carrasco, né? É apenas uma questão, uma demanda que é urgente, que caiu no colo do nosso prefeito, graças a Deus eleito aí, Edilson Piaia, e ele vai ter que resolver essa questão da forma que ele convier a resolver, junto com o secretário Carlos, que é um cara que eu tive a oportunidade de conhecer, e achei um cara muito inteligente, falei para você várias vezes isso aí já, e eu sei que a gente vai resolver isso aí de uma forma ou de outra, né? Questão dos secretários. Eu seria hipócrita se eu falasse que um secretário não deveria ganhar mais do que ganha hoje. Eu tenho certeza que deveria, eu tenho convicção disso aí. O Rodolfo é meu amigo pessoal, né, Rodolfo? É um cara que está exercendo um trabalho ali que, falar de remuneração, né, Rodolfo, a gente já conversou isso aí, mas né, não parecendo né, um cara mesquinho, mas a remuneração que vocês ganham realmente é aquém do que vocês deveriam ganhar, né? Então, essa remuneração eu sou totalmente favorável, né? Um cara da competência do Carlos, eu sentei com ele umas 2 horas ali numa conversa muito informal, mas eu percebi que o nível intelectual dele é realmente impressionante. Conhecer minúcias de processos que ele me falou, que acompanhou da saúde, o cara saber como é que funciona uma bomba de fusão, aquilo ali me impressionou. Então você vê que é um cara extremamente capacitado. E aí, o que eu vi aqui foi, o governo do Piaia tem 60 dias que começou, né? Em 60 dias a gente não consegue resolver essa demanda que o Carlos, que é um cara competente, está estudando, eu sei que ele vai chegar nesse valor. E aí eu falo para o gringo, né, gringo, que você falou assim, ó, tá caindo no colo do PIA, é uma questão de 60 dias, né? Em 60 dias, os secretários perceberam que o salário deles está aquém do que eles deveriam ganhar e estão pleiteando esse aumento, né, essa compensação que é mais do que justa. E os nossos especialistas de saúde que estão há 6 anos aí, 4 anos, 5 anos esperando isso aí. Eu ouvi várias vezes, calma, paciência, é só 60 dias, né, pessoal? Então, em 60 dias a gente percebeu que o meu salário de secretário é um salário insuficiente. E eu concordo, eu não sou hipócrita, é insuficiente. Então, por que o do servidor, né, que tem que ter calma, tem que ter paciência, não é uma questão de ser carrasco, é uma questão de prioridade, entende? O município chegou e entendeu que a prioridade não era o secretário de saúde, ou perdão, os funcionários da saúde, que tem essa pauta há 4, 5 anos, e já sentiu que tem uma prioridade urgente de uma defasagem salarial dos secretários, que eu, mais uma vez, concordo que é defasado, que tem que ser aumentado. Então, ao invés da gente falar que o Piaia está sendo um carrasco, não está sendo, Baiotinho, eu posso garantir para você, e essa é a minha, que sou um cara que vai ir contra hoje o que você apoiou aqui, mas eu sei que o Piaia não é um carrasco, você entende? E essa não é a impressão que a gente quer passar. A impressão que a gente quer passar é que tem pessoas esperando bastante
estão há bastante tempo aí tendo suas vozes sufocadas, né? Em dezenas de reuniões. Eu que estou nessa parte política aí há, sei lá, 6 meses, já participei de umas 15 reuniões. Imagina o Sandro ali, o Marco Rufino, e o Marco estava aqui, o Marco Urel também, o Marcos Urel também, quantas reuniões não participaram? Então, é uma questão de comparação. Em 60 dias, o governo percebeu que o salário do secretário é insuficiente e tomou providência para corrigir isso aí e ser justo com o secretário, que é justo isso aí. Eu confirmo que é justo. Mas temos demandas de anos, que também são justas. E que, por mais que a gente fale assim, olha, não tem impacto no orçamento, porque o prefeito tem essa prerrogativa, e ele tem mesmo, de gastar o orçamento municipal, essa é prerrogativa dele, não da Câmara de Vereadores. A gente tem que fazer essas contas que um dinheiro que vai para um lado, não vai para o outro, e acaba ficando dessa forma entendido. Se vai gastar com X, não vai gastar comigo em Y, e vai deixar a minha pauta para amanhã. E mais uma vez estão me pedindo calma e paciência, igual eu já ouvi várias vezes, infelizmente, nas reuniões que eu participei. E o pessoal tem tido calma, porque até hoje continuam trabalhando aí todos os dias, batendo ponto, indo lá, e estão com bastante calma. Pro meu gosto, estão com calma pra caramba, né? Então, essa é uma comparação que eu acho que vale a pena a gente fazer. Outro ponto. Eu solicitei um requerimento, né? A respeito da quantidade de cargos, do quantitativo de cargos aí que o Milton bem falou. E esse requerimento ele foi respondido pelo Executivo de uma forma até irônica, né, Milton? Infelizmente, né? E eu vou ler exatamente a resposta do requerimento e os pontos que eu queria contrapor, né? O requerimento ali no 2º parágrafo fala que, preliminarmente, informo que o atual quadro de servidores da Prefeitura de Campo Novo, remanescente da gestão anterior, é de 919 cargos efetivos e 145 comissionados, conforme informado pela Coordenadoria de Recursos Humanos. O percentual de cargos comissionados e funções de confiança que estão sendo preenchidos pelos servidores de provimento efetivo é 16%. E aí, eu vou pular um parágrafo, e aí foi feita uma ironia. Se fizermos um comparativo com o quadro de pessoal dessa Câmara Municipal, temos o inverso, né? Cutucando a gente aí, vereadores. Total de servidores, 46, sendo 82,61% de cargos comissionados de confiança e 17,39% de cargos efetivos. O que eu quero informar para quem redigiu isso aqui, o PIAR não redigiu isso sozinho, com certeza ele foi auxiliado, né? É que 100% dos cargos efetivos aqui na Câmara são comissionados. A gente só não faz mais porque não tem mais servidor. Os 100% dos servidores são 8. Todos os 8 são comissionados. Além do salário deles, eles ou recebem FG ou recebem alguma gratificação porque exercem cargo de chefia dentro da Câmara de Vereadores. Quiçá, em 100% um dia da Prefeitura, dos cargos comissionados, fosse de servidor efetivo, ou pelo menos 100% dos servidores tivesse essa benesse. Então, não tem como comparar. É incomparável. Tem muito cargo comissionado e tem pouco cargo efetivo. Isso aí vai ser resolvido. O pessoal, logo em breve, deve criar concurso para equiparar isso aí. Do mesmo jeito que o PIA não pode ser culpado pela defasagem salarial, eu também não posso ser culpado, porque eu estou aqui há 60 dias, mas a gente vai corrigir. De uma forma ou de outra, a gente vai corrigir, né, presidente? Então, a comparação irônica acabou sendo ruim, né? Com relação à proporcionalidade entre vínculos funcionais, aí voltando no 3º parágrafo, temos que expor que, apesar do percentual de cargos comissionados ocupados pelo efetivo ser de 16%, eu quero que a população entenda que isso aqui deveria ser 40%. Então, tem menos servidores efetivos do que deveria ocupando cargos de confiança no governo, né? Constata-se que o quadro de pessoal dessa prefeitura atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Eu não acredito, assim, eu não duvido que a pessoa que escreveu isso aqui duvide isso aqui. Mas razoável seria cumprir a lei dos 40%. É razoável para mim cumprir a lei 40% e ponto final. E aí, mais à frente, né? A justificativa é que, em relação à gestão de recursos humanos, tem falta de interesse dos servidores de ocupar esses cargos comissionados. Eu também não duvido que quem escreveu isso aqui escreveu de forma sincera, só que eu queria um relatório, se possível, né, dessa negativa dos funcionários. Não teve nenhum funcionário para assumir o cargo de confiança, será dentro dos 919 aqui,
919 cargos efetivos que assumissem essas questões, essas posições de chefia, eu duvido, mas eu vou dar o benefício da dúvida para quem me respondeu aqui, mostrando a negativa, ou pelo menos apontando, pode ser até informal, que aí, para mim, fica resolvido. A informalidade também é poderosa nesses momentos, né? Então, essas respostas irônicas ou que tentam comprometer a ação de um poder vinculando ao outro, né? A mesma coisa foi feita, infelizmente, né, na resposta indicada sim. A mesma coisa foi feita em outra resposta, agora eu não me lembro qual que é, mas essa ironia, essa pejoração é deletéria aí para o relacionamento entre a Câmara e a Prefeitura Municipal. Eu espero que a gente converse de forma mais humana, mais, né, igual para igual, você entende? A gente precisa fazer isso aí. Eu respeito todos os secretários, nenhum deles pode falar que eu não respeito. E eu peço respeito, pelo menos nos requerimentos aí que vão vir da Câmara aqui, da Prefeitura para a Câmara, as respostas dos requerimentos. E aí, entrando num ponto de vista aqui, tem os 2 projetos de lei enviados aqui pela Prefeitura, o número 11 e número 12, mensagem legislativa número 11 e número 12. Na número 11, que eu vou pontuar como a criação da verba indenizatória, eu até tinha conversado com o Baiotto mais cedo, a gente é da comissão de legislação dessa Câmara aqui, eu, o Baiotto e o Beito, e eu falei, Baiotto, não tem ilegalidade do PIA pedir uma verba indenizatória, porque não tem mesmo, é legal isso aí, né? A verba indenizatória é uma prerrogativa dele, porque ele é o chefe do orçamento, prefeito municipal, né? Mas, quando eu fui ver aqui um pormenor, né, Baiotto? O próprio texto de solicitação dessa verba indenizatória, né, ele coloca o seguinte apontamento, né? Esta é a razão, portanto, da necessidade de indenização do agente público. Caso contrário, o fato resulta na redução indireta da sua remuneração e enriquecimento ilícito da administração pública, certo? E aí, mais à frente, a criação da verba está sendo apenas para o vice-prefeito, os secretários, e não para o prefeito. Eu creio que na função de prefeito ele vai gastar muito mais dinheiro do que o vice-prefeito para exercer essa função dele. Vai viajar muito mais, vai usar muito mais celular, igual está colocado aqui, né? Com a justificativa telefonia celular e internet móvel. Que eu trabalho há 6 anos aqui e nunca cobrei o 3G que eu gastei para receber ligação de paciente, mandar mensagem para a turma. Nunca cobrei, mas deveríamos cobrar como funcionário público. Eu estou vendo que é uma verba indenizatória necessária, porque recebi e fiz muitas ligações, né? Então, isso aí fere um dos princípios que o próprio texto aponta, que é o da impessoalidade. Como é que o vice-prefeito recebe uma verba que o prefeito não recebe, sendo que a função do prefeito claramente é mais ativa do que a do vice-prefeito, né? A gente não pode tirar o patrimônio do PIA, ele não precisa disso, eu tenho certeza disso. Graças a Deus, é uma das coisas que eu mais admiro nele, ter entrado na política sem ter necessidade nenhuma disso aí, né? E eu admiro, já falei isso para você várias vezes e para ele também. Mas a gente não pode descumprir o princípio da impessoalidade. Por que eu falo isso? Porque fica parecendo que foi feito a solicitação de verba indenizatória não para poder a gente conseguir justiça aqui no caso do vice-prefeito, mas para poder atender um pedido pessoal. Ficou estranho isso aqui, né? Não ficou impessoal. Se a gente paga uma verba para o vice e não paga para o prefeito, a impessoalidade... O senhor tem mais 5 minutos, vereador, concluir sua fala. Então, pela extensão do tempo, eu vou... Ixi, está funcionando? Pela extensão do tempo, então, essa impessoalidade, ela desapareceu a partir do momento que a gente seleciona o cargo de vice-prefeito e não de prefeito. Mais uma vez, não sou contra o vice-prefeito receber uma verba indenizatória. O Marciano não está por aqui, mas o Marciano tem certeza que é um cara que vai trabalhar bastante para a população, né? Só estou apontando pontos da resposta e da justificativa que me vieram e que eu não concordo, né? Uma outra coisa que eu queria, né, conversar, quando a gente fala de ganhos, de aumento, de equiparação, né,
Na primeira sessão, eu solicitei ao presidente da Câmara que colocasse um aumento de salário para o prefeito e para o vice-prefeito, um aumento de salário real. E eu vim aqui e justifiquei que não foi o prefeito que solicitou isso, fui eu que solicitei, e que o aumento de salário do prefeito não é um aumento de salário do prefeito só para ele se beneficiar disso aí. Quando a gente aumenta o salário do prefeito, a gente aumenta o teto remuneratório do funcionário público. Eu tenho colegas que há mais de 5, 6 anos devolvem aí 8, 10, 12 mil reais do seu salário. E aí, de alguma forma, se alguém achar isso justo, que me justifique essa justiça. Um servidor público que devolve todos os meses, porque existe uma regra. Uma regra que a prefeitura é obrigada a cumprir, e tem que cumprir mesmo, que o teto do salário de qualquer servidor municipal é igual ao salário do prefeito, para baixo. E tem servidores, principalmente os colegas médicos aí, que prestam o serviço para a população de Campo Novo. Muitos são idolatrados aí porque prestam um bom serviço, graças a Deus, E esses colegas têm devolvido já alguns 3 mil reais, 4 mil reais, chega até 15 mil reais, se eu não me engano, nos que têm o teto salarial maior. E aí é uma questão também que eu tenho que colocar aqui. Poxa, o médico já ganha muito, ele ganha 36 mil reais, se eu não me engano, o salário do prefeito, A gente vai perder bons profissionais no futuro, porque a gente não tem capacidade de aumentar o salário do prefeito para poder remunerar melhor esses profissionais, que são atividades totalmente distintas, E do mesmo jeito que eu tenho que ser justo que um secretário recebe pouco, eu tenho que ser justo que os colegas médicos que estão na ponta do salário aí, que estão devolvendo muito dinheiro, estão sendo injustiçados com essa devolução, porque não estão pedindo aumento de salário. Eu só quero que eles recebam o que está na folha de pagamento deles lá, que todo ano volta. Que é só a gente organizar, fazer um estudo orçamentário e adequar na prefeitura. É também uma questão de vontade. É a mesma questão da calma, da paciência, e só 60 dias, mas aí o pessoal tem devolvido esse dinheiro aí há anos. Quem tiver dúvidas, é só olhar no portal da transparência. Se quiser que eu mesmo busque e mostre, eu mesmo busco e mostro. E conversei aqui com o nosso amigo Gringo hoje, Gringo? A questão que, no dia que eu não estava aqui presente, que foi tirado de pauta essa decisão, o Gringo firmou um acordo aqui com vocês, de que nenhuma pauta eleitoral, nenhuma pauta referente a aumento de salário, ganho de salário, ou distribuição de salário, ou qualquer gasto que seja com efetivo público, seria votado nessa casa, se não viesse junto o projeto dos especialistas e os demais projetos de ganho de salário. Isso é importante falar, por quê? Porque veio aqui essa pauta, Gringo? E ela está aqui hoje com a gente. E o Executivo não mandou a outra pauta de aumento, de equiparação salarial, dos especialistas, por exemplo, que é quem eu tenho mais proximidade. Então, o que eu peço, gente? O Piai não é um carrasco, pelo amor de Deus, é um cara digno, é um cara honesto, eu tenho certeza disso. Mas explique, você, Gringo, que vai falar daqui a pouco, por que em 60 dias o secretário não precisa ter paciência, mas o servidor de 5 anos tem que ter mais calma e mais paciência para esperar o estudo que vai ser feito e que vai ser regularizado. Um abraço, boa noite a todos, Deus abençoe.